Afro-saudações a todos os irmãos no continente e na diáspora. Oswaldo Carrolo, lutador para a educação e emancipação intelectual dos povos africanos. Bom, vamos fazer este vídeo que vai abordar sobre as eleições. Esta é uma aula magna que se propõe também como uma aula de ciência política que versa sobre as eleições. Sabemos nós que em 2022 em Angola haverá eleições que eu na verdade prefiro designar como teatro eleitoral, né? Então, esta é uma aula que se propõe, volto a dizer, como uma aula de ciência política e não só, porque nós estamos em momento de pré-campanha eleitoral e o que parece é que as pessoas estão preocupadas em aglomerar gados bovinos humanos para poder mostrar nas redes sociais quem mais aglomerou, ou gados bovinos humanos. Esta política de aglomeração de gados bovinos humanos, só que estas aglomerações de gados bovinos humanos resultam em benefício para aqueles que vão concorrer a esse teatro eleitoral. Ou seja, os aglomerados não ganharão nada com isto, mas aqueles que aglomeraram, que criaram essas aglomerações, eles terão muitos privilégios. Terão dotações orçamentais, terão carros, terão salários, subsídios, clínicas, as melhores clínicas do país. Não confiam no sistema de ensino de Angola, terão os filhos em escola francesa, portuguesa, grandes colégios ou no exterior, né? Enquanto que aqueles que foram aglomerados, né, que é os gados bovinos humanos, o povo, terão hospitais que não têm luvas, seringas, medicamentos, viverão em bairros autênticos currais dos porcos, e precisa-se também dizer que estes não terão nem sequer 1 quilo de arroz, de farinha, de massa, de óleo, por conta das aglomerações daqueles que por aquilo que eles foram aglomerados. Então, esta política não se explica com clareza, e aqui nós vamos ter a clareza das coisas fora das emoções. É preciso explicar bem esse teatro e não partir simplesmente aglomerar um monte de gados bovinos humanos e postar na televisão, nas redes sociais para dizer que o comício do B esteve cheio, que o povo quer o fulano, mesmo sem se perceber absolutamente nada. Um povo que na verdade não percebe absolutamente nada, é Maria Casa Convento. E este vídeo, se os irmãos estiverem a ver, eu agradeço que se partilha, porque vai falar sobre a questão da alternância, que agora na verdade tornou-se uma palavra de ordem, né? De ordem, alternância em Angola. Alternância em Angola, né? Então, é preciso que se esclareça devidamente o cenário todo. Pena é que partidos políticos não poderão explicar, pois o que lhes interessa é aglomerar gados bovinos humanos para provar a sua força.
de aglomerar gados bovinos humanos. Sociedade civil também não poderá explicar, pois também nesta fase tende a juntar-se a A ou a B, né? E jornalistas também não vão explicar. Então tem aqui uma oportunidade única de poderem compreender todo esse cenário. Por isso é que eu chamo isso de uma aula magna. Ela se propõe como uma aula de ciência política e outras, né? Bom, vamos lá a isso. Antes de mais nada, precisamos sempre tirar algo. Vem esse sinal é o símbolo de diferença, ou seja, ouvir e entender. Ouvir é uma coisa, entender é outra, são coisas diferentes. Ouvir é um processo automático de todo o ser, ou seja, todo o ser ouve. O gato ouve, o rato ouve, a barata ouve, o cão ouve. Não é à toa, por exemplo, que vocês chamam laica, bate laica. E o cão vem. Vai ao teu encalço, né? Por quê? Porque ele ouve, porque essa faculdade auditiva está neles também. Está neles. Não é só o ser humano que dispõe dessa faculdade auditiva. Ouvir o que é um processo automático. Diferente de entender. Entender requer um esforço da capacidade do exercício do raciocínio para descodificar o barulho que ouvimos. Entender requer um esforço da capacidade do exercício do raciocínio para descodificar o barulho que ouvimos. Quando você não exercita o raciocínio, quando você não faz esse esforço, você ouve e reproduz simplesmente aquilo que ouve, ou reproduz sistematicamente aquilo que foste condicionado, você passa a ser um Robocop. Por quê? Porque nós temos estado a associar Robocop com ferro, mas não é o Robocop o ferro. Robocop é a programação que está dentro do ferro ou pode estar dentro de um ser humano. Então, quando você não faz esse esforço da capacidade do exercício do raciocínio para descodificar, este esforço da capacidade do exercício do raciocínio, primeiro, é iniciada com o questionamento. O questionamento. Há pessoas que absorvem tudo sem um pingo de questionamento. Sem um pingo de questionamento. Tornam-se reprodutores, meros reprodutores. Já dizia o fulano, já dizia o cicrano, já dizia... Quer dizer, isto aqui é um Robocop. Ou seja, sofreu uma programação. Robocop, volto a repetir, não é o ferro. É a programação que está dentro do ferro ou dentro de outra coisa para que isto haja de acordo com a vontade de quem lhe programou. Então, quando nós só ouvimos, vimos, não procuramos fazer um esforço da capacidade do exercício do raciocínio por via do questionamento primeiro, nós não vamos ter o discernimento. Sobretudo fica difícil ter o discernimento quando você está à procura de uma abordagem, um padrão, de algo que é padronizado. O fulano sabe, na disciplina disso se estuda isso, logo quem não dizer isto é desqualificado, é rotulado. Mesmo sem fazermos uma análise antes por cima daquilo que o outro está a descrever.
Nós não nos demos a chance de pelo menos entender, procurar entender aquilo que os outros estão a descrever. Então vamos passar para dentro. Nós sabemos que este território de Angola, né? De Angola, pertencente ao Império do Congo, que foi reduzido, na verdade, a Reino do Congo, teve a sua independência, entre aspas, mas é dependência, na verdade. Teve a sua dependência, porque o IN está entre aspas. Teve a sua dependência em 1975. Ou seja, aquilo a que chamamos de luta de libertação nacional ou independências africanas não passou nada mais, nada menos do que um preso que estava algemado dentro de uma cela, lhe foi retirada as algemas e permanece na cela. Aquilo, as independências africanas, luta de libertação, na verdade, foi um preso que estava dentro de uma cela, estava ao mesmo tempo algemado, lhe retiraram as algemas e ele permanece na cela. Então é a questão da dependência, porque a África, os países africanos têm, os estados africanos têm a bênção da dependência, né? Nós sabemos que teve de haver os acordos de Alvor. Houve antes uma concertação em Mombasa, no Quênia, sob auspícios de Jomo Kenyatta, né, onde os três líderes, nomeadamente Agostinho Neto, Oden Roberto e Jonas Savimbi, plantaram a árvore da unidade e da paz para poderem depois subirem para Portugal e assinarem então os acordos de Alvor. Os acordos de Alvor são de 15 de janeiro de 1975. Os acordos de Alvor foram assinados em Portugal, na então colônia, no então colonizador angolano, perdão, no território do então colonizador angolano. Temos aqui a questão da FLEC ser afastada, mas vimos que os três movimentos de libertação que, na verdade, assinaram os acordos de Alvor. Os acordos de Alvor iriam dar o surgimento de um Estado, e, sobretudo, iria permitir a eleição do presidente da República, do primeiro presidente da República. Houve a violação dos acordos de Alvor por parte do MPLA. Ou seja, o MPLA, aquilo que foram concebidos nos acordos de Alvor, aquilo que era a perspectiva do nascimento do Estado angolano, né? Aquilo que eram as bases do Estado angolano, o MPLA violou num claro golpe de Estado. Ou seja, o Estado iria comportar a FNLA, a UNITA, né? O MPLA deu um golpe de Estado a essas pessoas, a estes movimentos, perdão, e então proclamou a independência da escuridão. Por isso é que nós andamos às escuridões, né? Nunca estamos na luz.
Então, este golpe de Estado, o MPLA proclamou, na verdade, em Angola, um regime de partido único. Um regime de partido único que depois veio para multipartidarismo, né? Em 91, com a assinatura dos acordos de Bicesse. Dos acordos de Bicesse. E estamos a ver aqui a guerra fratricida e tudo mais, né? Tem 92 as primeiras eleições e tudo mais. Mas passando para a questão, por exemplo, que se fala muito da alternância, é preciso percebermos as coisas com claridade. Esta era só uma parte introdutória para as pessoas poderem compreender. Agora vamos passar para a questão de como é que tudo funciona. E como é que tudo irá funcionar do ponto de vista legal. Não é preciso ser jurista, não é preciso irem chamar jurista do partido X, homem do partido A, do partido C, da sociedade civil, um jornalista, para poder vos fazer perceber o que é claro, como é que isso vai funcionar do ponto de vista legal. Bom, nós sabemos, primeiro é preciso saber que nós estamos num Estado, né? Também o Estado aqui é algo que andamos a ficcionar, é algo que não existe, é uma miragem, né? É uma miragem, né? Nós temos mesmo um país, um Estado, não. Nós andamos a ficcionar, andamos a brincar. Andamos a brincar com as coisas. Nós, na verdade, temos um país, né? Ou temos, podemos dizer que temos os elementos de um Estado, né? Mas não temos Estado. Nós sabemos que temos esse Estado, ficção, né? Que está partidarizado, em que o presidente da República é o único titular e o restante são auxiliares do titular do poder, e sendo auxiliar, estamos a dizer que a figura máxima é o presidente da República, que na verdade é o presidente do MPLA. Então todas as instituições são auxiliares do presidente do MPLA, ou seja, tudo é o MPLA. Tudo é o MPLA. Sendo essa questão da partidarização e esse de que o presidente é o único titular do poder, o restante são auxiliares, então estamos a dizer que todas as instituições andam a reboque da vontade do presidente do MPLA, que supostamente é um presidente da República, algo que não existe. Essas pessoas também desconhecem os princípios republicanos e nem podemos falar em república, porque falar da república é falar de coisas nobres, de princípios e valores, né? Não é essa máfia toda que existe, né? Então, falando dessa partidarização, desse reboque que as instituições andam e o coordenador do Prajá Servir Angola, Abel Vucu falou dessa questão de que as instituições andam a reboque do MPLA, que ele já sabia, na verdade, ele sempre soube, mas quando estava ali a fazer olhos bonitos para ver se o Tribunal Constitucional legalizasse o seu partido, dizia que confiava nas instituições e que eram democráticas. Agora, hoje, vem dizer ao contrário, vem dizer. Por isso, essa questão de sermos verdadeiros. Por isso é o que eu disse aqui, que esta aula magna, que se propõe como uma aula de ciência política, com muita clareza, muita precisão,
Não, nem partidos políticos iriam vos dar isto, nem partidos políticos iriam vos dar isso. E agradeço quem tiver a me assistir, que compartilhe, que precisamos entender que o conhecimento é uma árvore que só dá fruto quando está plantado na cabeça da maioria, né? Isso só vai dar fruto quando estiver plantado na cabeça da maioria. Então, a CNE é igual a MPLA. A CNE, que é responsável pela realização do teatro eleitoral, é igual ao MPLA. O MPLA é igual à CNE. O Tribunal Constitucional, que é o órgão que depois vai aferir as irregularidades, é igual ao MPLA. O MPLA é igual ao Tribunal Constitucional, né? O MPLA é igual ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional é igual ao MPLA, a CNE é igual ao MPLA, o MPLA é igual à CNE, com manicos ou sem manicos. Yeah. Então estamos a ver o MPLA a realizar as eleições, que vão ter como os grandes contendores o próprio MPLA e a UNITA. Do ponto de vista daquilo que é a objetividade das coisas, a não ser que as pessoas sejam estúpidas, o MPLA, que é a CNE, jamais ditará resultado a desfavor do próprio MPLA. Isso só um tolo que acredita. O MPLA, que é a CNE, jamais vai ditar resultado a desfavor do próprio MPLA. Assim vocês estão a esperar mesmo que não, a CNE diga, não, olha, o vencedor do pleito eleitoral de 2022 é a UNITA ou a Frente Patriótica. Isso vai ser possível. Esses homens da CNE são imparciais. Isso aqui não é o MPLA. Não, vai resvalar num caos ou alguma coisa que resvale, que o MPLA pode meter esse país, pode voltar a derramar sangue, assim como derrama por via da má governação. Achas que o povo não ter o que comer nos contentores, não é derramar sangue, não está a matar a pessoa. Está a derramar sangue. A falta de saneamento básico vai combinar com paludismo, febre tifoide, malária e tudo mais. É derramar sangue. A falta de saneamento básico, né? É derramar sangue. Os hospitais sem luva, sem seringa, sem nada, é derramar sangue. A juventude no alcoolismo é derramar sangue. No desemprego, as famílias desestruturadas e tudo mais, é tudo isso de derramar sangue. Ou seja, o derramamento, a política do MPLA é uma política de derramamento de sangue, quer por via da governação ou quer por via de fuzilamentos, envenenamentos e tudo mais. Uma política de derramar sangue. Então, o MPLA, que o bom tempo está a falar, está com medo, está com tudo. Não, jamais irá ditar resultado a desfavor do próprio MPLA, ou seja, a CNE, que é o MPLA, jamais irá dizer que a UNITA, a Frente Patriótica, alguma coisa, é o vencedor das eleições. Ele vai sempre dizer que eles é que venceram as eleições. Porque aqui todos esses homens da CNE só chegaram onde chegaram porque o MPLA lhes fez favor. Não estão aí por meritocracia, não estão aí por transparência, não estão aí por patriotismo, estão aí porque o MPLA é que lhes deu esse lugar, porque o MPLA é o dono da CNE e o MPLA vai ditar o resultado a favor do próprio MPLA. Sendo assim,
vamos verificar que nessas eleições vai haver irregularidades. Vai haver irregularidades. Essas irregularidades, que muitas das vezes nós chamamos de fraude, elas têm de obrigatoriamente obedecer ao princípio democrático. Ao princípio democrático. Ao princípio democrático está a querer dizer que os partidos políticos ou a coligação ou a frente registada as irregularidades irá dar entrada a um processo ao Tribunal Constitucional. Vai ter que dar entrada dessas irregularidades, saída desse teatro eleitoral, vai ter que dar entrada ao Tribunal Constitucional. Não sei se aí me estão a entender. Então, dando entrada deste processo das irregularidades verificadas ao longo do teatro eleitoral, né, vão entrar no Tribunal Constitucional. Como se sabe, o Tribunal Constitucional é igual ao MPLA. Também é igual ao MPLA. E o Tribunal Constitucional, de certeza, que em momento algum irá dar tratamento célere a este processo, porque não os interessa. Não os interessa. Este processo irá ser vagaroso. Para quê? Para permitir o empossamento. Quer dizer, enquanto as irregularidades estão no Tribunal Constitucional, há um empossamento, há dito o vencedor. Então, aqui no Palácio, o Presidente da República vai tomar posse. Depois vai nomear os juízes. Depois a Assembleia Nacional tem de tomar também posse. Mesmo que estas irregularidades, esses processos de irregularidades estejam a demorar muito no Tribunal Constitucional, ainda assim os partidos na oposição, à frente de partidos da oposição que vão fazer frente ao MPLA, terão de seguir os princípios democráticos e irão dar de certeza uma entrada aos organismos internacionais. Organismos internacionais. Vão dar entrada aos organismos internacionais. Isto é um processo muito moroso. Vê, e volto a explicar, que o MPLA vai se dar vitória a si mesmo, porque o MPLA é a CNE, com manico ou sem manico. Podem estar aí a pedir, não, tem que tirar o manico, sim, mas o manico não vai impedir, por exemplo, de haver irregularidades no processo. As irregularidades, as fobias do MPLA vêm desde as fobias a eleições, que é algo transparente e justo, né? Vêm desde 1975. O MPLA não realizou as eleições e havia necessidade de ir a eleições para o Presidente da República, né? Ou Dan Roberto, Agostinho Neto e Jonas Savimbi
tinham de ir a eleições, mas o MPLA tem fobia de eleições, que é transparente, justo e democrático, desde 1975. Por isso é que faz sempre as suas artimanhas, né? Artimanhas. Então, o MPLA vai ditar resultado a favor do próprio MPLA, ou seja, a CNE vai ditar resultado a favor do MPLA, com todas as consequências que isso venha a causar, alaridos se atirarem no chão, supostamente que o país vai pegar fogo ou não. Mas esses partidos na oposição ou da oposição são, em primeiro lugar, terão de obedecer ao princípio democrático. É o que eles pregam, é o que eles aceitaram, o princípio democrático. Terão que, em primeira instância, obedecer o princípio democrático. Obedecendo o princípio democrático, por exemplo, se haver irregularidades, como o MPLA vai ditar resultado de um a favor, vai haver irregularidades. Essas irregularidades que nós chamamos de fraude devem obedecer o princípio democrático. Obedecendo o princípio democrático, estamos a dizer que essas irregularidades vão ser constituídas num processo, o processo este que vai dar entrada ao Tribunal Constitucional. Lembrar que o Tribunal Constitucional é igual ao MPLA. Logo, essa entrada deste processo aqui, deste processo, não será célere, porque não interessa ao MPLA. Não será célere, pois o MPLA não tem interesse na celeridade desse processo, que se esse processo demorar o máximo, melhor, e até nunca haver veredito final, como nas outras eleições também nunca ouvimos veredito final. Os processos de irregularidades, não sei se o Tribunal Constitucional já alguma vez na história das eleições em Angola já se pronunciou. E se pronuncia, diz sempre que não se verificou irregularidades. E como não se verificou irregularidades, então toma-se assento na Assembleia, os juízes são nomeados e o presidente da República é supostamente empossado ou empossado, né? Então, esse processo obedecerá a mesma dinâmica, Isto é explicação com clareza, manos, com clareza. As irregularidades deverão obedecer ao princípio democrático, que pressupõe colocar um processo no Tribunal Constitucional, que é o próprio MPLA, que dá um processo ao MPLA. O MPLA realiza o teatro eleitoral, comete as irregularidades e depois é o próprio MPLA que vai receber o processo sobre as irregularidades. Não sei se os manos estão a perceber. Enquanto isso, a política que se tem é aglomerar gados bovinos humanos para mostrar nas redes sociais que o comício X estava cheio, que não sei quem, mesmo o povo sem capacidade de questionamento e por arrasto, nem percebem absolutamente nada, só gritam aí à toa um descontentamento, porque as coisas estão apertadas e por aí fora, mas ninguém percebe. Então esta é aquilo que eu queria que as pessoas pudessem se ater quando se dizem alternância. Então, vê lá, este todo o cenário. Quem não pôde acompanhar do princípio, faz favor de acompanhar do princípio, fazer os questionamentos para poder então ter o discernimento. Aquilo que eu descrevi aqui carece de questionamento, carece de discernimento. Então vamos fazer esse discernimento, vamos partilhar aí o máximo, que é para ver se nós, na verdade,
podemos compreender as coisas com clareza, porque o conhecimento é uma árvore que só dá fruto quando é plantado na cabeça da maioria. Afro-saudações a todos os irmãos no continente e na diáspora. Oswaldo Carrolho, lutador para a educação e emancipação intelectual dos povos africanos.